Olá, queridos, pastor Robson Barros, e a pergunta é: qual foi a marca de Caim? Ou qual foi o sinal que Deus colocou em Caim? Essa pergunta, ela está relacionada a Gênesis capítulo de número 4, versículo 15, que vai dizer assim: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Bom, para a gente ter resposta para a nossa pergunta e tirarmos a nossa dúvida, nós temos que perguntar quem está nos transmitindo, no caso aqui, a Bíblia. E todas as vezes que nós vamos à Bíblia querer saber a resposta para a nossa pergunta, nós temos que aplicar algumas regras. E duas delas bem conhecidas é a exegese e a hermenêutica. Então, é para a nossa compreensão do texto e tentar extrair o pensamento do escritor, para entendermos o que ele quer nos passar, nós vamos fazer alguma compreensão do texto, né, e alguns princípios têm que ser aplicados. Vamos lá. O primeiro princípio é o significado literal, é o que o texto quer nos dizer. Segundo, o cenário histórico da sua época, os eventos da narrativa a quem é dirigido e como foi compreendido na sua época. Terceiro, a gramática, a sentença e parágrafo imediatos nos quais uma palavra ou frase é encontrada, e uma outra muito importante, que é a síntese, a comparação com outras partes da escritura. Então, para a gente tentar extrair da Bíblia aquilo que nós queremos, nós vamos perguntar ao texto qual foi a marca de Caim. E quando a gente pergunta o texto, que é Gênesis capítulo 4, versículo 15, o texto não nos responde. E aí, já que o texto não responde, a gente vai recorrer ao seu contexto, o seu contexto imediato. É aquilo que vem antes ou depois, né, do texto que lemos. E aí, quando nós perguntamos ao contexto imediato qual é a marca de Caim, o contexto imediato também não nos responde. Bom, já que o contexto imediato não responde, vamos usar a síntese, que é o contexto amplo, que a nossa pergunta ela pode estar, não no livro de Gênesis, mas ela pode estar em outro livro da Bíblia. E aí a gente vai recorrer a outros livros para tentar achar um texto que vai trazer luz à nossa dúvida, a Gênesis 4:15, para tentar trazer luz a esse texto, para que a gente tenha compreensão daquilo que o escritor quer nos transmitir, que é justamente a nossa dúvida, que é saber qual é a marca de Caim. E aí, nem o texto, nem o contexto imediato e nem o contexto amplo vai nos responder. Ou seja, não existe nenhum texto na Bíblia que vai nos responder a essa pergunta. Não existe nenhum. O que existe muito são especulações de pessoas que, para tentar justificar a sua ideia ou tentar achar uma resposta, né, aí faz algumas especulações, e muitas delas, né, loucas, para tentar achar uma resposta, mas na realidade essa é uma pergunta que não tem resposta. E como ela não tem resposta, eu vou entender que para Deus ela não tinha tanta importância. Se Deus não quis escrever lá e deixar a resposta dentro da sua palavra para a nossa pergunta, é porque ele entendeu que esse sinal não tinha tanta importância. E aí, queridos, nós ficamos muito presos a querer saber qual é a marca de Caim. E aí, algumas coisas que estão em redor desse texto passa desapercebido, né, porque a gente fica preocupado com uma coisa e esquece outra. Agora, uma coisa importante é que algumas coisas a Bíblia nos responde. Exemplo disso, muitas pessoas associam a sentença que Deus deu a Caim de maldição à marca que Deus colocou nele. Então, para algumas pessoas, a sentença está ligada à marca. Só que não, querido. A sentença que Deus deu a Caim é uma coisa. A marca que Deus vai colocar em Caim é uma outra coisa totalmente diferente. Ou seja, existe uma sentença, e mesmo existindo uma sentença, existe uma proteção de Deus. Então, a marca não é uma sentença. A marca é uma proteção de Deus para a vida de Caim, para que quem o encontrasse não o matasse. Então, a sentença é uma coisa e a marca é outra. Vamos lá? Gênesis capítulo de número 11, diz assim: agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então, a sentença de Deus sobre a vida de Caim está relacionada ao que ele fez com o irmão. É uma coisa. Aí continua no versículo 12: quanto a você cultivar a terra,
esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, a sentença que Deus, ou a maldição que Deus coloca sobre Caim, está colocando sobre o seu trabalho, porque ele era lavrador, e não sobre a marca que Deus coloca sobre ele. Aí, Caim vai dizer assim, Caim vai dizer assim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Então, você vê que existe um medo de Caim de ser morto, né? Aí o versículo 15 vai dizer: o Senhor, porém, lhe disse: qualquer que te matar, 7 vezes será castigado. E o sinal que Deus coloca em Caim não é sobre a maldição. O sinal que coloca sobre Caim é um sinal de proteção. Então, o sinal não tem nada a ver com a maldição. A maldição foi pelo homicídio que ele cometeu, e o sinal é uma proteção de Deus para quem o encontrasse e não o matasse. Então, isso aqui muitas vezes passa desapercebido, e muita gente está associando a maldição à marca. Não, a maldição é uma coisa e a marca é uma outra coisa. Então, nós temos que saber aí, aplicar bem, né, o nosso contexto. Queridos, na realidade, o contexto, ele é a alma da exegese. Então, quando eu aplico bem o contexto, a Bíblia vai me responder aquilo que eu quero. Agora, o que existe muito são especulações, né, a respeito da marca de Caim. Quer ver algumas? Vamos lá. Alguns dizem que Caim ele ficou paralítico. Isso é ideia de uns, né? O autor de Bereshit Rabá diz que foi um círculo do sol nascente sobre ele, ou seja, era um círculo que andava sobre a sua cabeça. Abravanel diz que o sinal era o cachorro de Abel que constantemente o acompanhava, ou seja, para Abravanel, essa maldição era o cachorro de Abel, que aonde caía, esse cachorro ia com ele. Especulações, né? Os doutores do Talmud afirmam que foi a letra tal, né? T-A-U, que é essa letra tal que foi marcada na testa de Caim como o sinal que Deus colocou, né? O rabino Joseph diz que cresceu um chifre na cabeça de Caim, né? E alguns dizem que foi uma lepra que se desenvolveu na pele de Caim. E uma das mais, né, difundida, das mais especulativas que as pessoas, né, acreditam muito, é que essa marca que Deus colocou em Caim foi mudando a sua tonalidade da pele, ou seja, que Caim era vermelho e agora passou a ser preto, passou a ser negro, a cor escura da sua pele. Isso é muito difundido, né, entre algumas pessoas. Então, não faz sentido Deus ter colocado, por Deus ter colocado essa marca em Caim, né, os negros hoje são descendentes de Caim. Queridos, esquece isso. Isso aí é uma especulação até um pouco racista, não tem nada a ver. Por quê? Porque 2 pontos importantes nós temos que observar. A maldição que Deus coloca sobre Caim é sobre ele e não a sua descendência. Isso é um ponto importante. Você observa que a maldição ela é sobre Caim e não sobre seus descendentes, ok? Isso é um ponto importante. Um outro ponto importante é para a gente jogar por terra essa especulação que a tonalidade da cor negra na pele dele, ou seja, ele ficou negro, é que a descendência de Caim morreu no dilúvio, querido. Toda a descendência de Caim, ela morre no dilúvio. As oito pessoas que entraram na arca, Noé, a sua esposa e os filhos. Então, essas 8 pessoas que entraram na arca são descendentes de Sete e não de Caim. Os únicos descendentes que ficaram após o dilúvio foram de Sete. Então, toda a descendência de Caim, ela morre no dilúvio. Então, a gente percebe que essa ideia de que agora a sentença foi mudar a cor de Caim de vermelho ou de branco, sei lá o que eles pensam para negro, isso cai por terra. É até uma questão meio que racista e não tem base bíblica nenhuma para isso. Não tem nenhuma, porque a maldição, querido, ela foi sobre a vida de Caim e não os seus descendentes. Então, querido, essa pergunta ela não tem resposta. É um círculo que não se fecha.
Então, Deus, se ele não deu a resposta, se ele não colocou, é sinal que isso não tinha tanta importância. Então, nós, muitas vezes, que especulamos e tiramos ideias da cabeça. Então, tudo aqui, essa lista que eu li aqui de pessoas, são especulações, não tem nenhum texto que deixa claro, né? Nem no seu contexto imediato, nem no seu contexto amplo, nem em outros achados, nem nada que diga qual foi a marca de Caim. Qualquer coisa que você ouvir sobre a marca de Caim é especulação, até porque a Bíblia não diz. Agora, o mais importante disso tudo não é o sinal em si, mas a razão pelo qual Deus colocou nele. Então, o mais importante não é o sinal que Deus colocou, é a razão pela qual Deus o colocou. Porque Caim, ele tomou uma decisão de se afastar de Deus. Ele é que tomou essa decisão. Ele é que tomou a decisão de se afastar. Então Deus, ali colocando o sinal nele, dentro do meu ponto de vista, dentro do que eu entendo, Deus está dando uma oportunidade a Caim de se arrepender do mal que ele tenha feito. E, pelo que a gente entende, Caim decidiu seguir a sua vida sem Deus. Então, querido, o mais importante em si, então, não é o sinal, mas a motivação que levou Deus a colocar esse sinal, né, dando mais uma oportunidade, ou dando uma oportunidade de Caim se arrepender do que ele fez. Então, esse é um ciclo que não fecha, é uma pergunta que não tem resposta, mas se Deus não fez questão de nos responder, é sinal que não tem tanta importância para nós. Então, nós muitas vezes que usamos da nossa curiosidade, tentar achar aqui, tentar achar ali, mas nós, como somos estudiosos da Bíblia, queremos, né, tentar encontrar, mas nesse aqui não tem, querido, nesse aqui não tem. Tudo que está relacionado à marca de Caim é especulações e não tem nenhuma base bíblica. Bom, espero poder ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, querido, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal. E se você tem uma opinião diferente da minha, não tem problema nenhum, querido. Isso não interfere na nossa fé, não vai interferir na nossa salvação e não vai interferir na fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui é apenas um pontozinho que nós temos como, né, curiosos da Bíblia que somos, né, de tentar achar a resposta para tudo, mas nesse caso aqui eu não consegui achar resposta para isso. Mas se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aí seu comentário, nós vamos estar lendo e é bom que a gente divide opinião e conhecimento. Queridos, fiquem na paz e até uma próxima oportunidade.